Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a Vol pelo convite ao Google em participar do evento. Agradecer ao Luiz e ao Luciano também por nos convidar a estar aqui presente com vocês. Hoje, a minha missão aqui talvez seja um pouquinho diferente da estrutura de conteúdo que a gente vai passar ao longo do dia. Eu vou trazer uma perspectiva sobre consumidor. Então, o Google tem uma série de plataformas onde a gente consegue capturar esses dados e transformar esses dados em informação em insights. Então, o meu papel aqui hoje é tentar dividir com vocês o que, no começo desse ano, na verdade, entre o primeiro e o segundo trimestre, a gente organizou um evento chamado Think Travel, onde a gente construiu esses insights, e agora a gente tem outras novidades que eu vou dividir com vocês aqui ao longo da apresentação. Então, de novo, a minha missão aqui é explicar um pouquinho, na perspectiva do Google, como é que a gente enxerga esse novo viajante brasileiro. Antes disso, bem apresentando, hoje eu estou há pouquíssimo tempo, então, no LinkedIn ainda continuo na posição de Head of Data Insights, era a minha posição alguns meses atrás. Hoje eu lidero um vertical de Travel do Google, então vocês vão perceber que nesse conteúdo que eu vou dividir com vocês, eu vou estar combinando uma visão verticalizada sobre travel, do ecossistema de travel, junto com uma visão de consumidor de Data Insights. Até porque, quando a gente fala de Data Insights, a gente costuma ter uma visão um pouquinho expandida, né? A gente tenta olhar para o Brasil como um todo, olhar para segmentos como Finance, entre outros, para tentar construir essa visão um pouquinho mais consolidada. E para falar sobre o novo viajante, eu vou dividir a documentação, eu dividi do documento hoje em 4 grandes blocos. O primeiro deles é uma visão de quem que é esse consumidor pós-pandemia, o que aconteceu no país e como é que isso teve um impacto em nós como consumidor. Na sequência, eu vou mergulhar sobre o viajante brasileiro e os efeitos estruturais que a digitalização, entre outros fatores, trouxeram para a gente enquanto viajante, enquanto consumidor. Não quis deixar de falar sobre sazonalidade, e aqui eu vou falar da sazonalidade que está próxima a chegar, que é Black Friday, e já me antecipando um pouco, é uma data extremamente importante para o varejo brasileiro, mas com um espaço muito grande para protagonismo da indústria de travel, então vou falar um pouquinho sobre isso também. E, por fim, eu vou trazer um recorte bem rápido de um produto que a gente constrói no Google, que é o Industry Report. A gente, mês a mês, para alguns dos nossos clientes, em que a gente tem acordos específicos, o Google trabalha no modelo de agendas estratégicas anuais. Para alguns dos nossos clientes, a gente fornece as informações do momento presente, o que vem mudando no interesse do nosso consumidor. Beleza? Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre a visão executiva do cenário digital brasileiro, eu costumava fazer esse slide dizendo que crises não são novidades, mas que agora, nesse pós-crise, a gente tem 3 efeitos singulares. Eu parei de usar o termo pós-crise porque é difícil falar sobre pós-crise em tudo que a gente está vivendo. Então, na verdade, aqui o ponto é, pós-pandemia, tem 3 grandes fatores que mudaram estruturalmente o Brasil da perspectiva de consumo. O primeiro deles é a digitalização do mercado. É um consenso entre as grandes consultorias que o Brasil digitalizou 2 anos, o que era previsto para o que a gente tinha como previsão para digitalizar em 10 anos. Isso tem um efeito absurdo do ponto de vista de comportamento de consumo. Então, hoje, 85% da população brasileira ela tem acesso digital. E isso muda o jeito com que a gente consome, eu vou falar um pouco sobre isso. E o como a gente consome. O segundo ponto é maturidade de mercado. O que eu quero dizer com isso? Outras crises, o Brasil sempre tinha uma carta na manga que existia espaço orgânico de crescimento em todas as indústrias. Então, eu tinha espaço para construir penetração em várias indústrias. Sempre foi uma vantagem competitiva do Brasil versus outros mercados em pós-crise. Dessa vez, no pós-pandemia, isso não é verdade. O Brasil já é um país maduro do ponto de vista de consumo. Então, crescer o business, crescer o nosso negócio, significa pensar em um cenário competitivo mais acirrado, e se eu quero trazer mais consumidores para o meu business, eu preciso necessariamente trazer de outros concorrentes. Então, a gente diz que é um momento de um cenário competitivo, de um pensamento de share of wallet. E terceiro, tem um outro fenômeno recente no mercado brasileiro, que é a oferta plural. O que eu quero dizer com isso? A gente tem cada vez mais empresas de grande porte, com mais produtos e serviços disponíveis. Só para vocês terem uma ideia, em 2019,
a gente tinha 350 grandes empresas no Brasil. E em 2022, a gente tem 925, o triplo. Então, da perspectiva de oferta, a gente, como consumidor, a gente é bombardeado por muitas outras ofertas e serviços. Então, esse tripé faz com que a gente tenha um cenário de consumo completamente diferente. Consumidor digitalizado, mercado maduro e oferta plural. Além de tudo isso, tem um segundo dado. Não, passou. Ixi, aqui, ó. Tem um segundo dado que eu acho ele tão ou mais importante do que essa mudança estrutural que a gente está vivendo como país. O Brasil, a gente tem um statement interno lá, uma frase que a gente está levando para todos os nossos clientes e para o mercado, que é: o Brasil é um país que opera via aplicativo. Só para vocês terem uma ideia, hoje o brasileiro ele passa 5 horas e 20 por dia consumindo aplicativos. E quando a gente olha para essa informação, isso não é uma característica de um vertical. Isso acontece para entretenimento, isso acontece para mobilidade, isso acontece para varejo e em todos os outros fatores. A gente só fica atrás, do ponto de vista de consumo diário, para a Indonésia. E aqui tem um efeito, que é um efeito comportamental. A gente transfere expectativa de uma indústria para outra. Então, por exemplo, se hoje eu usei Uber para vir para cá, eu entendi que em 2 cliques, em 4 minutos, o carro estava na porta da minha casa e que daqui a pouco eu vou comprar uma camiseta, em 2 cliques eu resolvo, num varejista online, via aplicativo, aquele comportamento, eu transfiro essa expectativa para qualquer tipo de consumo que eu vou fazer. E é por isso que a gente diz, para você ter sucesso no mercado brasileiro, necessariamente, e aqui eu estou falando mais para as grandes empresas, mas acho que isso vale uma reflexão para o negócio de vocês, ter um aplicativo, porque o Brasil é um país que opera via app. E não é só do ponto de vista de profundidade de consumo, né? A gente tem um outro dado que mostra em escala. Além da gente ser o segundo maior país do mundo em tempo consumido em aplicativos, a gente também é o segundo maior país do mundo em downloads de aplicativo. Então, se a gente compara com outros mercados, o Brasil só perde para a Índia. Em termos. Então, a gente tem mais de 2 bi downloads do ano, esse aqui é o ano fechado de 2022. Então, pensa que é uma combinação de profundidade de consumo e escala. Ok? E aí, qual que é a consequência, né? Então, o que essas informações querem dizer? A gente também gosta de cunhar essa expressão internamente, que é: hoje o consumidor ele tem todas as indústrias na palma da mão dele. Isso tem variações, porque você tem indústrias que são mais maduras do que outras. Então, quando você pega a finance é 10 vezes maior na perspectiva de aplicativo do que travel. Porque quando você olha se vocês pensarem na sua relação de aplicativos para o dia a dia, possivelmente vocês têm os aplicativos dos bancos. O Brasil teve um avanço na parte de finance, de digitalização de aplicativos, gigantesca. Então, a gente vê que tem essas diferenças, mas, de qualquer maneira, hoje você resolve toda a suas necessidades como consumidor na palma da sua mão. E isso tem uma consequência comportamental. E aqui eu vou ilustrar 2 delas. Primeiro, a gente tem um consumidor mais esperto, porque quando eu tenho mais informação disponível, eu fico mais inteligente para a minha tomada de decisão. Então, hoje eu consigo ter vários canais digitais e várias outras fontes via aplicativos para tomar uma decisão de consumo. E o segundo ponto, que é o que a gente pegou emprestado de um termo, que é um termo que o varejo chinês usou durante a pandemia, que é um consumidor ultra-racional. Eu não quero só viajar, eu quero fazer a melhor viagem. Eu não quero só viajar de avião, eu quero a melhor companhia aérea. Eu não quero só aquele destino, eu quero o melhor destino para a minha necessidade. E a gente consegue evidenciar isso com as buscas do Google. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês é sempre uma combinação de fontes de dados externas públicas e de fontes do Google, onde a gente começa a enxergar mudanças de comportamento. Aqui eu vou explicar esse gráfico para vocês. No time que eu liderava até então de dados e insights, a gente tem uma estrutura de cientistas de dados onde a gente captura todas as buscas, dado bruto, a gente processa, automatiza e faz classificações desses dados. Uma delas é de todas as buscas que estão acontecendo no país, por exemplo. Quantas delas são para marcas específicas? Quando eu vou lá e eu falo sobre uma marca, e quantas delas são genéricas? Uma busca de marca é óbvia, quando tem uma marca de uma companhia na busca. Uma busca genérica também é óbvio, mas, por exemplo, passagens aéreas é um termo genérico. E a gente percebeu que a gente teve uma mudança muito grande, porque faz sentido, numa perspectiva
geral, buscas genéricas serem maiores do que busca de marca. Faz sentido. Mas o que a gente começou a perceber é que essa distância começou a aumentar. De novo, porque isso tem a ver com um consumidor mais inteligente e um consumidor mais racional. Eu ainda não sei necessariamente que marca vai me responder àquela minha necessidade. Eu quero o melhor celular. Eu quero o melhor banco digital. Eu quero a melhor viagem. E, a partir dali, começa um funil de tomada de decisão. De novo, e esse comportamento faz com que as buscas genéricas na companhia, no Google, elas tenham um crescimento exponencial. Seguindo aqui, depois passando essa primeira parte, que é a parte estrutural, né? Então, até aqui eu falei um pouquinho, é um recorte muito rápido, a gente tem um estudo em profundidade, mas, a grosso modo, a gente tem uma mudança estrutural de consumo de um consumidor mais inteligente e mais racional. Mas como é que isso tem consequências para o mundo do viajante? De novo, a gente fez uma pesquisa no finalzinho do primeiro trimestre desse ano com a Fairwise, que é uma parceira nossa, para tentar trazer insumos qualitativos de quem é esse novo viajante, e junto com as informações do Google eu vou trazer alguns gráficos que vão ilustrar o que a gente enxerga, a transformação estrutural que vem acontecendo no business de travel. Falando um pouquinho sobre o viajante, a primeira pergunta que a gente fez é: qual que é o tamanho do turismo em 2023? E aqui eu vou dar uma resposta, que essa resposta, já vou me adiantar, não é a mais relevante, mas ela começa a construir um raciocínio do que está acontecendo com o viajante brasileiro. No pós-pandemia, a gente perde 4% dos viajantes tradicionais, por diversos fatores, mas, basicamente, a gente tem uma questão de perda de poder aquisitivo, questões econômicas, a gente perdeu 4% de viajantes regulares no pós-pandemia. Por outro lado, a gente trouxe um outro tipo de viajante. Então, a gente teve 14% de novos viajantes, de entrantes na categoria de viagens no segmento de turismo. Se a gente fizer uma matemática simples, o que a gente está dizendo é: o turismo brasileiro deve crescer 10% nessa matemática. A gente perde, de um lado, viajantes regulares, por questões econômicas, a gente traz novos viajantes, e eu vou explicar quem são esses novos viajantes, e nessa equação o turismo tende a ter um crescimento de 10%, traz 10% de novos viajantes para o mercado. De novo, essa aqui é uma informação inicial e não é a principal, porque o que a gente foi estudar é o que está acontecendo, essa nova composição, o que ela significa. E aqui eu vou explicar com calma esse gráfico para vocês, porque, assim, eu acho que essa informação talvez seja a informação mais relevante que a gente tem encontrado estudando esse novo viajante. No eixo Y, onde a gente tem são as buscas, e embaixo é a distância dessas buscas. Então, assim, simplificando, a gente fez uma conta que é: eu, Mal, estou em São Paulo, buscando para o Rio de Janeiro. Essa busca ela tem uma distância de 500 quilômetros. E a gente foi mapeando todas essas buscas, olhando origem e destino, origem e destino. E a gente foi classificando em distâncias, né? Buscas que têm de 0 a 250 quilômetros, até 500, até 1.000, até 3.500 e mais do que 5.000. A linha azul, ela significa o volume de buscas em 2023, de origem e destino. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vê que de 0 a 250 quilômetros, a gente teve bastante buscas em 2023, e isso foi diminuindo ao longo das demais quilometragens. A linha vermelha é comparativa a 2019. E aí a gente começa a achar as diferenças de comportamento de 2023 para 2019. E a linha preta é basicamente o delta. Pois bem, o que esse gráfico significa? Significa que hoje o novo viajante, a nova estrutura de intenção de viagem no Brasil, ela é predominantemente em rotas menores. Quando eu digo que a gente perdeu 4% de novos viajantes e trouxe mais 14%, esse novo viajante é um viajante que está procurando rotas menores, rotas mais próximas e destinos nacionais. Então, essa aqui é uma primeira evidência de uma mudança estrutural em que a gente diz que o turismo brasileiro, nossa visão de consumidor de travel é um turismo terrestre. Ele passa a ser predominantemente terrestre. Pois bem, seguindo aqui são só outros dados que ilustram esse ponto. Então, a gente teve um crescimento de 156% em buscas por rotas até 250 quilômetros versus 2019. E a gente tem menos 77% de buscas por rotas até 3.500 quilômetros versus 2019. Então, de novo, a gente tem uma nova
distribuição de interesse. Outro dado importante, e a gente começou a mergulhar e tentar entender um pouco desse comportamento. Quando a gente olha e a gente chega na nossa visão de que o turismo hoje ele é predominantemente terrestre, a gente começou a tentar trazer outras análises e informações. A gente fez um gráfico aqui, que eu já vou passar por ele, que é para tentar entender esse balanço de interesse do consumidor. Eu acho que tem duas informações que já estão aqui, que é, primeiro, as companhias aéreas, que a gente sabe que são players importantes para essa indústria, elas atingem o mesmo patamar de interesse de 2019. Então, a gente teve, obviamente, por motivos óbvios de pandemia, a gente teve uma perda de interesse muito grande, até porque ninguém estava viajando de avião em determinada época. E a gente volta a estabelecer o mesmo patamar de interesse de 3 anos atrás. Mas, quando a gente olha para a acomodação, o número ele é super expressivo. Então, quando a gente olha para a acomodação hoje representa metade do interesse do consumidor brasileiro. E aqui, para vocês entenderem, eu vou passar aqui pelas informações, a linha azul é a linha de interesse em pessoas que estão buscando por acomodações e hotéis. São buscas genéricas, mas a gente consegue pegar as buscas genéricas e começar a classificar. Então, buscas sobre hotéis, elas representavam 35% do total do interesse, elas passam a representar metade do interesse. Isso significa um crescimento de 99%. A linha vermelha, que é a linha que eu estava explicando sobre as companhias aéreas, cresce 1%. Então, se a gente compara, a gente volta aos patamares de 2019, a gente tem essa barrigada em 21 e 22, agora em 23 a gente estabelece o mesmo patamar de interesse de 2019, e a gente tem mudança nessa proporção de interesse. Então, se antes as companhias aéreas representavam 31% do interesse, hoje elas representam 22%. E não é porque elas perdem interesse, é porque a gente tem um ganho de interesse muito grande para o business de acomodação e de hotéis. E a gente vê outros crescimentos surgindo. Crescimento de car rental cresce 54%, de novo, possivelmente como uma resposta desse novo tipo de turismo, de distâncias mais curtas, e de bus também. Então, bus também cresce 26%. Então, de novo, a gente começa a ver um novo balanço, uma nova estrutura de interesse no cenário de viagens. Seguindo aqui, e aqui é só um ponto importante que conecta com o comecinho do que eu estava falando sobre um consumidor cada vez mais digitalizado, é super importante a gente ilustrar que hoje a jornada de descoberta de um viajante ela é predominantemente digital. Né? Obviamente, você tem outros fatores que colaboram e que te ajudam a construir o destino que você quer ir, principalmente amigos e famílias, que ainda cumprem um papel fundamental nessa influência. Mas quando a gente quebra por canais, e de novo, tudo isso aqui, esse dado é um dado da pesquisa com a Freewise, que é um terceiro o qual a gente contrata. Buscas no Google são extremamente importantes. Eu acho que, se vocês pensarem no comportamento de vocês antes de fazer qualquer viagem, possivelmente vocês vão usar o Google como um canal para investigar, para procurar, e vídeos no YouTube também. Para quem não sabe, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Então, as pessoas também usam o YouTube para procurar destinos, inclusive para consumir conteúdo sobre viagens. Né? Então, a gente tem uma estrutura de criadores, de influenciadores que também constrói esse canal como um canal de interesse de viagens. Mas tem um ponto de atenção. E aqui eu trouxe um dado para fechar esse bloco aqui nosso sobre o novo viajante, que é sobre a evolução da base instalada. Lembra que eu falei que hoje o Brasil é um país que opera via aplicativos, né? Então, inclusive, ontem a gente estava com o Bruno, CEO do Grupo Localiza, dividindo esse dado com ele. Só que, quando a gente faz um recorte da indústria de turismo... E aqui eu me dei a licença de fazer um recorte simples, até porque eu sei que são vários players que compõem, mas eu vou trazer o dado que ilustra a realidade da indústria como um todo. Se em 2019 a gente tinha 20 milhões de aplicativos baixados para a indústria de travel, em 2023 a gente tem 12,9. O que aconteceu? O que aconteceu? Durante a pandemia, muitos de vocês aqui devem ter feito, inclusive eu fiz, já que eu não vou viajar, eu preciso guardar espaço no meu celular, eu vou desinstalar os aplicativos de viagem porque eu não estou viajando. O problema está sendo a retomada.
Então, quando a gente olha a retomada, a gente tem players específicos que souberam fazer essa retomada bem feita ou que nasceram nessa retomada, que tiveram uma vantagem competitiva, mas, em geral, um alerta que a gente traz para a indústria é que se a indústria continuar no ritmo que ela está, em desenhar aplicativos cada vez mais com uma usabilidade mais inteligente, promovendo o download e o engajamento nesse canal, ela vai demorar, em alguns casos, grandes companhias, até 7 anos para voltar aos patamares do pré-pandemia. E daqui 7 anos, se você não tiver, na nossa visão, de novo, é uma visão Google, se você não tiver um canal bem desenhado, um aplicativo com uma experiência muito boa, em 7 anos, possivelmente você vai estar fora desse cenário competitivo. Porque, de novo, o Brasil é um país que opera via apps. Então, eu queria fechar com um ponto de atenção que a gente vem, de novo, dividindo muito com a indústria, que é ter um canal, um aplicativo bem feito, promovendo o download dele e, obviamente, com conteúdo adequado e com engajamento certo, passa a ser fundamental. Se eu tivesse que resumir o que a gente entende como o novo cenário de turismo no Brasil, o turismo ele é terrestre, hotéis e acomodações são metade do interesse do brasileiro. Eles eram 35%, eles passaram a ser metade, muito por conta das rotas curtas. E terceiro, aplicativo é mandatório, só que hoje a indústria ainda não está na mesma velocidade que outras indústrias e que outros cenários e que outros ecossistemas para jogar esse jogo de um país que opera via apps. Certo? Seguindo aqui, eu estou indo um pouquinho mais rápido até que eu imaginava. Eu fiz questão de trazer um tema muito recente, porque ele faz uma combinação entre cenário econômico e sazonalidade. A gente sabe que esses dois fatores são fatores que, de alguma forma, são sensíveis à indústria de travel. Em via de regra, Black Friday é um evento construído pelo varejo, onde o varejo tem protagonismo e possivelmente continuará sendo assim. O que a gente percebe é que existe uma oportunidade muito grande para a indústria. E, de novo, essa aqui é uma conversa que a gente começou com uma intensidade maior esse ano com os CEOs das companhias, com os vice-presidentes, com os CMOs e com todos os times, para dizer, existe sim uma oportunidade para a indústria de travel também ser protagonista. E o exercício que a gente fez foi, geralmente o Google faz uma única pesquisa de Black Friday que ele fala sobre Brasil e predominantemente sobre varejo. Então, a gente teve um evento um mês atrás, mais ou menos, onde a gente convida os clientes de várias indústrias para falar sobre Black Friday. E aí, a decisão tomada esse ano é, por que não fazer um spin-off desse estudo? Então, a gente fez um recorte desse estudo e falou, vamos falar com o viajante? Vamos entender se, de fato, essa data para ele é relevante. Ele tem alguma expectativa? Não tem. Ele quer consumir? Não quer. E a gente trouxe alguns desses dados para dividir aqui com vocês. A primeira coisa é que existe uma oportunidade em geral de Black Friday. Não sei se vocês lembram, mas a última Black Friday ela estava um pouquinho mais barulhenta. A gente teve eleições, Copa do Mundo e Black Friday. Então, foi um momento um pouquinho mais... foi ímpar, né? Foi uma sazonalidade completamente diferente do que a gente tinha nos outros anos. E antes dessa Black Friday barulhenta do ano passado, a gente tinha a questão da pandemia, tinha um cenário econômico muito mais caótico. Então, parece ser... De novo, eu estou isolando alguns fatores que estão acontecendo no mundo agora, porque a cada dia que a gente passa e a gente vai fazendo os estudos, a gente nunca sabe o que vai acontecer no mundo. Mas até o momento que a gente rodou a pesquisa, o que a gente vem percebendo, existe um otimismo para esse ano. Um otimismo da perspectiva inicial econômica, né? Então, a pergunta que a gente fez para essa pesquisa é se o consumidor achava que a economia do país ia estar melhor até o final do ano. E 51% respondeu que sim, tem um otimismo que a economia vai melhorar. Junto a isso, a resposta da própria situação financeira também é positiva. As pessoas também acreditam que a sua própria situação financeira vai melhorar. Então, a grosso modo, esse dado significa apetite de consumo, de alguma maneira. Né? Então, o brasileiro parece estar mais otimista, parece que vai ter uma situação financeira mais saudável, isso significa uma oportunidade de consumo.
E aí a gente fez a pergunta sobre viagens. E, de novo, essa pesquisa ela é muito maior. Depois eu posso dividir com o time da Vol a pesquisa full para vocês compartilhar com todo mundo. Eu fiz um recorte simples aqui, em que a gente queria... a gente foi começar a entender se essa realidade era a mesma para a indústria de viagens. E aí a gente tinha uma pergunta que era múltipla escolha. E aí o ponto que me chamou a atenção é que metade dos respondentes dessa pesquisa disseram que eles nunca compraram viagens na Black Friday. E quando eu junto as duas informações, que a gente tem um consumidor mais digitalizado, que o turismo de travel é mais terrestre, que a gente tem uma oportunidade gigante de desenvolver cada vez mais aplicativos, que a visão do consumidor brasileiro, da economia do país e da sua própria saúde financeira é positiva, e metade diz que nunca comprou na Black Friday, parece ter uma oportunidade latente em estar presente nessa data. Os comos, as estratégias, acho que é uma conversa à parte, mas da perspectiva de oportunidade, ela existe. Um outro dado que a gente foi entender é como é que funciona a antecipação. Porque os dados que a gente tem no Google, e a gente costuma ver... A gente tem duas ferramentas, né? Um que é um produto que a gente queria, que é o Insight Report, que eu vou trazer um recorte para vocês hoje. O segundo, que é o que a gente chama de Travel Analytical Center, que é basicamente uma ferramenta que a gente consegue entender entre o momento que eu procuro uma passagem e quando eu vou, qual que é esse espaço de tempo. Esse espaço de tempo, geralmente, nos dados Google, que o brasileiro se planeja com 3 meses de antecedência. A grosso modo, você tem as diferenças, se é nacional, se é internacional, mas na Black Friday é a mesma coisa. Então, quando a gente pergunta, se você for comprar o segmento de viagens numa data sazonal como essa, quando que você começa esse processo de interesse de investigação? 44%, mais de um mês antes. Então, agora as pessoas estão se planejando para entender, dependendo do que eu tiver de oferta de possibilidades na Black Friday, eu vou comprar. Um mês antes e depois esse número vai caindo. Então, estar presente no segmento de viagens na Black Friday significa planejamento e antecedência. Não é uma compra que a gente faz uma compra de impulso, não é comprar uma camiseta, não é comprar um boné, seja lá o que for. Eu estou planejando uma viagem. E eu entendi que sim, existe possibilidade de comprar, mas eu começo a me planejar agora. Então, de novo, nas nossas conversas com os nossos clientes, estar presente na Black Friday, que vai ser agora no final de novembro, significa estar presente agora, porque o consumidor vai estar procurando e se planejando agora para essa data. Seguindo aqui, e que corrobora com o meu ponto sobre o novo viajante brasileiro, a gente foi entender, ok, assumindo boas ofertas, vamos assumir que o mercado, os clientes terão boas ofertas. Que tipo de produto você consideraria comprar? Né? Ou que tipo de produto você está mais apto a comprar? Tem maior interesse? E aí que a gente viu que hospedagem aparece como em primeiro lugar. Segundo lugar, pacote. E depois, de novo, no estudo completo que eu vou dividir com vocês, o consumidor entende pacote, às vezes combinando passagem de ônibus com hotel, o pacote na cabeça dele é resolver minha viagem. Não necessariamente é o jeito que a indústria envelopa os pacotes, tá? Mas pacote aparece em segundo e passagem aérea aparece em terceiro, sendo que quando a gente faz recortes, e aí, de novo, a gente tem a base de dados, a gente pode olhar por classe, por região e tudo mais, mas um dado aqui para vocês saberem, quando a gente faz um recorte para a classe A, passagem vai para segundo lugar abaixo de hospedagem. Então, aqui a gente começa a abastecer o mercado um pouco de que tipo de produto e de oferta o consumidor está mais interessado para consumir nessa data. E, por fim, uma questão de ticket. Né? Então, quando a gente, comparando com o varejo, de novo, é a nossa base de comparação, porque é uma data em que o varejo tem protagonismo, uma data construída pelo varejo, existe uma vantagem para a indústria de travel, que é a disposição de investimento. Então, quando a gente perguntou qual que é o seu range de investimento para uma data, para consumir viagem na Black Friday, 3 em cada 4 pessoas disseram que elas estão dispostas a gastar mais do que R$1.000. Então, quando a gente compara com outras categorias, é um ticket médio alto. Então, se eu tivesse que resumir a sazonalidade de Black Friday, existe uma perspectiva favorável econômica, então, um otimismo financeiro, o bolso um pouco menos apertado. A gente vê que as categorias já estão aquecendo em vários segmentos, e que 71% dos consumidores querem comprar,
mas 49% nunca comprou. Então, existe sim demanda e interesse para se consumir o segmento de travel nesse evento. Segundo ponto é o consumidor planejado. Como eu disse, comprar uma viagem, planejar uma viagem não é uma tarefa fácil, simples, as pessoas se planejam. E, por fim, existem altas expectativas com relação aos tickets, né? Então, de novo, é uma categoria onde o consumidor está disposto a despender um maior investimento comparado com outras. 3 em cada 4 disseram que pretendem gastar mais do que R$1.000. Pois bem, chegando ao meu último bloco aqui da apresentação, eu queria dividir com vocês um pouco do que a gente chama de Industry Report. Como eu comentei, o Google tem uma estrutura de dados e insights, onde a gente tem alguns cientistas de dados e consultores de negócio que a todo mês vão recebendo os dados de busca do YouTube e das nossas plataformas. Aqui são dados proprietários do Google, e a gente transforma isso num relatório. Esse relatório ele tem como objetivo tentar dividir mensalmente o interesse do brasileiro por categorias. Então, a gente tem o report de travel, a gente tem de finance, e a gente troca muito essas informações também. De novo, esse report é um report em que a gente, neste caso específico, diferente de Black Friday, onde a gente divide para o mercado como um todo, esse report é um report que ele é um produto nosso com os nossos parceiros. Então, as companhias aéreas que trabalham com a gente, as empresas de locação de carro que trabalham com a gente desenha uma agenda estratégica para o ano e a gente abastece essas empresas todos os meses para tomada de decisão. Então, de um lado, quando eu comecei a apresentação, eu falei um pouco de mudança estrutural do país, do ponto de vista de consumo. Na sequência, como é que isso está mexendo estruturalmente na indústria de viagem, uma grande sazonalidade que parece ter oportunidade, e, por fim, é um dado que a gente usa de uma forma rotineira. É para tomada de decisão rápida, para entender o que está acontecendo e gerar uma vantagem competitiva em cima dela. Então, por exemplo, esse aqui é um primeiro dado que eu vou dividir com vocês e os insights que vêm através deles. Hoje, o Google ele tem 145 milhões de buscas todos os meses com relação ao turismo. Tá? Então, isso sempre flutua entre 145, 150 milhões, em meses de alta sazonalidade isso aumenta. Então, a gente tem essa variação, mas é um número absolutamente expressivo para a gente transformar isso em informação. E aí, para vocês entenderem o comportamento dessa indústria, essa primeira informação é o quanto dessas buscas, em geral, são genéricas, né? Que não tem nenhuma marca atrelada. E o quanto são de marcas. Então, hoje, 52% do interesse da indústria ela é genérica. Então, eu quero viajar, melhor viagem, melhor passagem, destinos, etc. Então, são as buscas genéricas. E 48% é marca. Só que quando a gente olha o crescimento do interesse, e aí eu vou fazer o link lá com o começo da nossa apresentação, que a gente tem um consumidor ultra-racional, quem puxa o interesse da indústria não são as marcas, são as buscas genéricas. Eu quero, de novo, fazer a melhor viagem, eu quero encontrar o melhor destino. Então, no year to date, quando a gente olha o acumulado do interesse de janeiro a setembro de 23 versus 22, as buscas genéricas crescem 32%. Quando eu olho o year over year, que é o trimestre de Q3 versus o Q3 do ano passado, a gente cresce 27%. As buscas sobre marcas também crescem, mas elas crescem de um jeito mais tímido. Então, em geral, esse é um primeiro dado que a gente fala, tem oportunidade, tem um ponto de atenção e oportunidade ao mesmo tempo, porque muitas vezes a inteligência desse dado como é que eu, como marca, como negócio, participo da resposta de uma busca genérica. Então, aí a gente começa a desenhar as estratégias com os nossos parceiros. E aí, se a gente quebra por categorias, eu vou bater na mesma tecla. Hoje, quando eu faço o recorte de setembro, a gente está em outubro, a gente sempre olha um mês para trás, que é o tempo da gente receber as informações, digerir, processar, automatizar e depois dividir com o mercado. A gente tem aqui as categorias, né? Então, dos 100% daqueles 145 milhões, 48% é hospedagem. Então, a mudança estrutural que a gente viu acontecendo após a pandemia, ela se mantém no mês a mês. Aéreo, 22%, ônibus, 9%, com crescimento expressivo. Hospedagem também, né? A hospedagem continua dobrando de tamanho. E o que a gente tem de diferente aqui é intermediários. E a busca do Google ela é movida por sempre, a grosso modo, 2 fatores. Um é o nosso interesse como consumidor normal. E a outra é fenômenos de mercado, o que está acontecendo com o mercado. E quando a gente olha para intermediários, a gente teve uma mudança no mercado recente. Então, natural
que as buscas sobre esta categoria diminuam. E aí a nossa conversa com os clientes é como é que a gente faz disso uma oportunidade. Então, de novo, é um dado para vocês olharem do jeito com que a gente vai fazendo o acompanhamento mensal dos dados do Google. E a gente vai fazendo vários recortes. Né? A gente olha, recorte. Aqui é um recorte sobre as top 15 marcas geral da categoria de travel. A gente faz recorte de loyalty, a gente faz recorte de hotel, a gente faz um monte deles. Mas aqui é para vocês terem uma dimensão de quais são as marcas que lideram o interesse do consumidor da categoria. Não tem nenhuma grande... Imagina que não tem nenhuma grande novidade. Eu só tenho um dado aqui que eu acho importante explicar, que aparece Google. Vocês devem estar... O que é Google dentro de um ranking de marca de companhia aérea? É Google Flights. E por uma questão de simetria de informação, como eu tenho o Skyscanner, que é um meta-buscador, e o Google Flights, que é quando você vai no Google, coloca algum destino que você quer viajar e o Google te dá uma resposta, que é o Google Flights, que é o que a gente chama de uma resposta orgânica para os consumidores, eu preciso considerar o Google ali para ter simetria de análise. Então, o Google ganha interesse, mas aqui não é esse o ponto que a gente quer trazer, as companhias aéreas elas lideram o interesse do consumidor. E a gente vê que mês a mês isso muda, às vezes a gente entende. Esse dado, por exemplo, da Gol, que é 7,8%, ele, de fato, é uma realidade, porque se eu faço zoom out, é uma tendência crescente ou decrescente. Aí, para cada tipo de approach, a gente vai descendo nessas informações e vai dividindo com os nossos clientes. Outro dado que é interessante, porque aqui eu estou falando que são aqueles 48%, né, de todas as marcas, quem lidera são esses players aqui. Gol, Latam e Azul, predominantemente. Só que a outra metade são as buscas genéricas. E aqui eu trouxe alguns recortes interessantes. Praia, todo mês, lidera o interesse do brasileiro. Então, como é que a gente vê esse dado aqui? A gente indexa, eu não posso dividir os dados absolutos de busca por uma questão de compliance interna da companhia. A gente indexa o destino que é mais procurado, e a partir dele a gente vai ranqueando os demais. Só que a gente também percebe que, por exemplo, um mês ou outro, por conta dos feriados, por conta de alguma atividade que está acontecendo no setor, existe crescimento. Então, em setembro, a gente viu que cidades religiosas cresceram um interesse muito grande. De novo, para que a gente pega esse tipo de informação? Uma, porque vai dando clareza de comportamento e, ao mesmo tempo, vai ajudando a gente a estabelecer as melhores estratégias para estar presente. Se eu sei que eu vou ter um ganho importante de crescimento das cidades religiosas, por exemplo, e eu tenho um produto e oferta, eu tenho que estar presente nessa busca genérica. Eu tenho que construir estratégias de presença sabendo desse comportamento que está acontecendo. E aí a gente vai descendo nas informações. Quando a gente olha para as cidades, aí a gente vai entender. Rio de Janeiro é a cidade top volume em busca que a gente tem. Né? Então, as pessoas, independente da origem, o destino que é mais buscado no Brasil, onde a gente indexa 100, é Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, a gente vai entendendo, que é essa última coluna aqui, o que está crescendo no ano. E nem sempre a gente tem as respostas, tá, gente? Então, por exemplo, Guarujá, Ubatuba, Foz, Balneário, Salvador, Maragogi, Pojuca estão crescendo. A gente falou, putz, o brasileiro gosta de praia e de água, majoritariamente. Isso é alguma coisa que está acontecendo? Aí, nem sempre a gente tem as respostas. A gente tem as informações, eu estou dividindo elas aqui com vocês, porque esse é um retrato real, atual, do que a gente tem, para discutir com o mercado e fazer tomadas de decisão, e muitas vezes até pensar em ofertas e produtos específicos. Fazendo um recorte para o internacional, a gente tem o principal destino internacional que o brasileiro busca é Orlando. Então, a gente vê lá, a gente indexa Orlando e vai vendo todos os outros destinos. E aqui é o ponto que ilustra também aquilo que eu comentei com vocês sobre, de um lado, você tem um comportamento que para a gente já é padrão. A gente já entendeu que todos os meses Orlando é o destino internacional mais procurado. Então, assim, brasileiro tem uma relação muito forte com a Flórida, com Orlando, por motivos diversos. Isso aqui já não é novidade dos nossos reportes. Mas no report agora apareceu Curaçao, com crescimento mensal. Eu falei, mas por que apareceu esse dado? Aí a gente, primeiro, faz uma higienização de dados, tem certeza daquele dado? Não, de fato, Curaçao. E a gente descobriu, nessa investigação como time, em que uma companhia aérea acabou de abrir um voo para esse destino. E quando ela faz isso, ela move interesse. Então, isso é um outro ponto que é, o interesse nem sempre para as companhias ela acontece de forma passiva.
ela também pode estimular e construir aquele interesse. E aí, Curaçao é um exemplo muito claro de que aconteceu esse mês, em que o interesse ele é sempre trabalhar nessa via de mão dupla. De um lado, eu como consumidor, dos interesses que eu tenho, pré-determinados, e outros estímulos que a indústria me estimula a procurar. E aqui é meu penúltimo slide, só para dizer para vocês que hoje o segmento de travel ele é um segmento, um vertical dentro do Google que a gente trata como prioridade. E a gente pensa nesse segmento em duas perspectivas. Uma é o consumidor. Então, se você entrar no Trips do Google, você vai poder explorar a viagem, ver o que você pode fazer nela, os voos, os hotéis disponíveis. A gente tem um produto que é o Google Flights, como eu expliquei para vocês, que é um produto em que majoritariamente não, a gente trabalha com as companhias aéreas e o Google já está pensando em desdobramentos desse produto para outros modais. Então, no Google for Brasil, que é um evento que aconteceu no trimestre passado, a gente está trazendo esse mesmo produto para o mercado de ônibus. Possivelmente, em algum momento, a gente vai trazer para o mercado de carros, de aluguel de carros. Então, o Google pensa também, não só para o consumidor, mas também para as indústrias. Hotel. O nosso mercado local ele tem uma característica diferente de outros, em que as redes hoteleiras nos Estados Unidos elas têm uma força como anunciante diferente da nossa. Estou dizendo nem melhor nem pior, tem uma questão estrutural diferente. Mas a gente acabou de trazer para o Brasil um produto que é o Hotel Ads, que basicamente não sei quantos de vocês conhecem um produto de varejo, quando você vai entrar no Google e busca, aparece um carrossel de produtos lá em cima, a gente vai ter a gente já tem disponível o mesmo produto para hotéis. Então, o Google pensa o business de travel com um cuidado diferente, digamos assim. E a gente tem um produto que está chegando agora, que é o Things to Do, que é basicamente você poder comprar toda a parte de bilheteria, de ticketing, de eventos, via Google também, e, por fim, o Explore, que é uma parte de conteúdo. Para fechar, eu acho que essas são as minhas principais mensagens que eu queria deixar com vocês hoje. Primeiro, o consumidor brasileiro ele é um consumidor ultra-racional, basicamente porque ele é super digitalizado e ele tem muita oferta disponível para tomar decisão, e ele tem um aplicativo na palma da mão dele para poder tomar essa decisão. 2, o turismo no Brasil pós-pandemia ele é predominantemente terrestre, então a gente vê esse crescimento exponencial em destinos mais curtos e em acomodação. Mais uma vez, o aplicativo se tornou o principal canal de relacionamento com os clientes e Black Friday parece ser uma oportunidade interessante para a indústria no curto prazo. É isso, gente. Obrigado.